E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Professores de São Paulo, a gente sabe que a conversa na sala dos professores anda agitada ultimamente, e não é pra menos, né? Afinal, a resolução SEDUC número 84 tá aí, prometendo uma baita reformulação no ensino médio a partir de 2025. E cá entre nós, a mudança é grande, viu? Então, nosso deep dive de hoje, a gente vai se aprofundar nessa resolução, desvendar os pontos-chave e, claro, levantar as perguntas que não querem calar. É isso aí. Essa resolução é um marco para o ensino médio paulista. Entender tudo direitinho sobre ela é essencial para todos nós, professores. Afinal, a gente lida com os desafios e as alegrias dessa sala de aula todo santo dia, né? Exato. E a primeira mudança que a gente já percebe é na estrutura do ensino médio a partir de 2025. A gente vai ter a formação geral básica, a famosa FGB, e os itinerários formativos, os GEFs. A FGB, como o nome já diz, engloba as disciplinas tradicionais. Sabe aquele conhecimento básico que todo mundo precisa ter? É tipo a base de tudo, né? Esse aí. Já os IFEX são a grande aposta dessa reforma, sabe? Eles permitem que o aluno se aprofunde em áreas específicas, de acordo com os interesses e os planos para o futuro. A ideia é dar mais autonomia para o estudante, deixar ele no comando do próprio aprendizado. Mas e aí? Será que essa liberdade toda não pode acabar gerando algumas dúvidas? Por exemplo, como garantir que essa escolha seja feita de forma consciente, que leve em consideração as demandas do mercado de trabalho? Imagina só um aluno que escolhe um itinerário super legal, mas que não tem nenhuma perspectiva profissional, acaba sendo um tiro no pé, né? Verdade? Não. É um ponto para a gente pensar, né? E a resolução, como é que ela aborda essa questão da orientação vocacional? Ela dá algum direcionamento para as escolas? A resolução até fala da necessidade de orientação, mas ela não entra em detalhes de como isso deve ser feito na prática, sabe? E a gente sabe que na realidade da escola pública colocar isso em prática pode ser um desafio e tanto. Afinal, não basta só oferecer um monte de opções de F se o aluno não tiver a menor ideia de qual caminho seguir, né? Com certeza. E a gente sabe que a realidade das escolas estaduais é bem diversa, né? Tem pequena escola Scandos em área rural, escola em centro urbano. Será que todas elas vão ter condições de oferecer uma gama variada de Fs, com a estrutura e os recursos necessários? É outro ponto crucial. Imagina uma escola no interior com poucos recursos, tendo que oferecer a mesma variedade de Fs que uma escola grande na capital. Parece até um pouco utópico, né? A resolução não deixa muito claro como essa equidade na oferta de Fs vai ser garantida. A questão da carga horária, hein? Mudou bastante coisa, né? Mudou e como? A resolução define uma carga horária mínima de 200-400 horas para a FGB, distribuídas ao longo das 3 séries, e 600 horas para os IFs. Mas o que chama atenção é que a carga horária da FGB diminui. Ela diminui gradativamente da primeira para a terceira série, enquanto a dos IFs aumenta. Interessante, né? E qual o impacto dessa mudança na prática, tanto para os professores quanto para os alunos? Será que essa redução na carga horária da FGB, justo na reta final do ensino médio, não pode prejudicar a preparação dos alunos para o Enem, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta que está na cabeça de muitos professores, com certeza. Afinal, a gente sabe que o Enem cobre bastante conteúdo da FGB. E reduzir essa carga horária pode deixar os alunos em desvantagem, principalmente aqueles que não têm acesso a cursinhos ou outras formas de reforço escolar. É verdade. E a resolução fala alguma coisa sobre o ensino médio noturno? Afinal, a gente sabe que a realidade dos estudantes noturnos é bem diferente, né? Sim, a resolução também aborda o ensino médio noturno. Ela prevê uma carga horária total de 3.000 horas, com a possibilidade de aulas no contraturno e atividades mediadas por tecnologia. Nossa, 3.000 horas. Bastante coisa. Mas me diz uma coisa, essa questão de ensino remoto no noturno me preocupa um pouco. A gente sabe que muitos alunos do noturno trabalham durante o dia, cuidam da casa da família. Será que todos eles vão ter acesso à internet, computador e tempo para acompanhar as aulas online? Pois é, essa é uma questão que a resolução não deixa muito clara. Como garantir que o ensino remoto no noturno seja inclusivo? Que todos os alunos, independente da situação socioeconômica, consigam acompanhar. A gente corre o risco de aumentar ainda mais a desigualdade. Exato. E para auxiliar os estudantes nessas atividades online, a resolução apresenta a figura do professor mediador, né? Como é que funcionaria esse papel na prática? O professor mediador seria responsável por acompanhar os alunos nas atividades online, tirar dúvidas e incentivar a participação. Garantir que o aprendizado aconteça de forma efetiva. Parece uma função super importante. Mas e a carga de trabalho para esses professores? A resolução define algum limite. E essa é mais uma pergunta que fica no ar. A resolução permite que um professor atue como mediador em até 5 turmas diferentes. Imagina a quantidade de alunos para acompanhar, de dúvidas para responder, de atividades para corrigir. Dá para fazer tudo isso com qualidade. E a remuneração? Será que vai ser compatível com essa super demanda? Realmente parece uma bomba relógio, né? E a resolução não especifica os critérios para a escolha desses mediadores. Como garantir que os professores selecionados tenham a experiência e a formação adequadas para lidar com as ferramentas digitais e com as demandas do ensino remoto? Outro ponto nebuloso. A gente precisa de critérios mais transparentes, mais justos para a escolha desses mediadores. E, claro, de uma formação adequada para que eles possam desempenhar essa função da melhor maneira possível. Afinal, o ensino remoto exige habilidades específicas, né? Não é só colocar o aluno na frente do computador e pronto.
Com certeza. E falando em formação, você acha que os professores, de modo geral, estão preparados para lidar com essa nova estrutura curricular, com os IFs, com o ensino remoto? Acho que a gente tem um longo caminho pela frente. A resolução não se aprofunda na questão da formação continuada. E essa é uma peça fundamental para o sucesso da reforma. Os professores precisam ser capacitados para trabalhar com a metodologia de ensino por projetos, para integrar a FGB aos IFs, para usar as tecnologias digitais de forma eficiente. A lista é longa. Verdade. E para finalizar esse primeiro bloco do nosso Deep Dive, me chama a atenção a falta de indicadores claros para avaliar a efetividade da reforma. Como a gente vai saber se as mudanças propostas pela Resolução 84 estão realmente melhorando a qualidade do ensino, se estão preparando os alunos para o futuro? Excelente ponto. A resolução não define métricas para acompanhar o impacto da reforma, como taxas de aprovação e engajamento nos IVEFs, continuidade para o ensino superior ou mercado de trabalho, sem indicadores precisos como saber se a gente está no caminho certo. Fica difícil avaliar a efetividade das mudanças e fazer os ajustes necessários ao longo do caminho, né? Exatamente. A gente precisa de dados e evidências para embasar nossas decisões para saber se a reforma está cumprindo seus objetivos. Pô, professores, acho que já deu para perceber que a Resolução 84, apesar de trazer algumas ideias inovadoras, ainda deixa muitas perguntas no ar, né? Sem dúvida. É preciso olhar para essa reforma com atenção, com um olhar crítico, para que a gente possa construir juntos um ensino médio de qualidade para todos os estudantes paulistas. E é justamente sobre essas dúvidas, esses desafios, que a gente vai continuar conversando no próximo bloco do nosso Deep Dive. A gente volta já. A gente volta já já. Voltando aqui ao nosso mergulho na Resolução 84, acho que é importante a gente destacar a questão da integração entre a formação geral básica e os itinerários formativos. A resolução meio que coloca esses dois componentes como se fossem mundos à parte, né? Mas na prática, como garantir que eles conversem entre si, que a aprendizagem seja mais completa e significativa. É uma pergunta de ouro, hein? A gente imagina que a ideia é que os IFs complementem a FGB, que os alunos possam aplicar o conhecimento básico em projetos práticos, mais conectados com a realidade. Mas como fazer isso acontecer na prática? Em escolas com estruturas e recursos tão diferentes. Essa integração me parece um desafio e tanto... Sem dúvida. A resolução não dá muitos detalhes de como essa integração deve acontecer. E isso pode acabar gerando muita insegurança, tanto para os professores quanto para os alunos. Imagina um aluno que escolhe um IF em ciências humanas, mas não consegue conectar esse conhecimento com a física ou uma matemática que ele aprende na FGB. É como se ele estivesse estudando em compartimentos separados, sabe? Sem conseguir enxergar o todo. A gente precisa ter cuidado para não criar um sistema fragmentado, né? Em que a FGB fica de um lado, os IEFs de outro, e o aluno no meio sem saber como conectar as peças do quebra-cabeça. E a formação dos professores, como é que fica nesse cenário? Eles se sentem preparados para trabalhar com essa nova estrutura curricular, para integrar a FGB aos Fs. Essa é a grande questão. A resolução fala da necessidade de formação continuada para os professores, mas não especifica como essa formação vai acontecer. Qual conteúdo a carga horária os recursos disponíveis. E a gente sabe que sem uma formação adequada, fica muito difícil para o professor colocar essa integração em prática na sala de aula. É verdade, não adianta só mudar a estrutura curricular e criar os EFs. Se o professor não tiver as ferramentas, o conhecimento e a segurança para conduzir esse processo de forma eficiente, a gente precisa investir na formação dos professores. Dar a eles o suporte necessário para que eles possam realmente fazer diferença na vida dos alunos. Concordo plenamente. Investir na formação dos professores é investir no futuro da educação. E falando em futuro, a gente não pode deixar de falar da questão da avaliação, né? A resolução não define indicadores claros para avaliar a efetividade da reforma. Como a gente vai saber se as mudanças propostas estão realmente funcionando, se estão melhorando a qualidade do ensino, se estão preparando os alunos para o futuro? Outro ponto crucial, a gente precisa ter métricas e indicadores para acompanhar a implementação da reforma, para identificar os pontos fortes, os pontos fracos, e fazer os ajustes necessários ao longo do caminho. Sem isso, a gente fica no escuro, sem saber se estamos avançando ou retrocedendo. Exatamente. E essa avaliação precisa ser participativa, envolvendo todos os atores da comunidade escolar, professores, alunos, gestores, pais. Afinal, a educação é uma responsabilidade de todos nós, né? Com certeza. A gente precisa construir essa reforma juntos, de forma colaborativa, para que ela realmente atenda às necessidades dos nossos alunos. E contribua para a construção de um futuro melhor para a educação em São Paulo. E por falar em construir juntos, acho que chegou a hora da gente ouvir a voz da experiência, de quem está na linha de frente no dia a dia da escola. Para isso a gente convidou a professora Carmen, que tem uma longa trajetória na rede estadual de ensino, para compartilhar com a gente as impressões dela sobre a Resolução 84. Seja bem-vinda, Carmen. Professora Carmen, é um prazer enorme ter você aqui no nosso Deep Dive.
trazendo a sua experiência para essa conversa tão importante. A gente estava discutindo aqui os desafios e as potencialidades da Resolução 84. E sabemos que você, com toda a sua bagagem na rede estadual, tem muito a contribuir com essa análise. Que bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E de fato, essa resolução tem gerado muita discussão entre os professores. É natural que a gente tenha dúvidas, receios e também expectativas em relação a essas mudanças, né? Um ponto que me chama a atenção, por exemplo, é essa questão da autonomia dos alunos na escolha dos itinerários formativos. A ideia é interessante, mas será que todos os alunos estão preparados para fazer essa escolha de forma consciente? Muitos deles ainda estão se descobrindo, buscando seu caminho. É verdade, Carmen. A gente até comentou aqui no programa sobre a importância da orientação vocacional nesse processo, né? Como a escola pode auxiliar os alunos nessa tomada de decisão, considerando a diversidade de perfis e realidades que a gente encontra nas salas de aula. Acho que a escola precisa oferecer um suporte individualizado, sabe? Que leve em conta as particularidades de cada aluno. Não adianta simplesmente apresentar um catálogo de Fs e dizer, escolha um. É preciso ir além. Promover atividades de autoconhecimento. Oferecer informações claras sobre as áreas de conhecimento das profissões, as possibilidades de estudo e trabalho. E esse processo de orientação precisa ser contínuo, ao longo de todo o ensino médio. E você acha que as escolas, de modo geral, estão preparadas para oferecer esse tipo de suporte? A gente sabe que a realidade da escola pública é muito complexa. Muitas vezes falta estrutura, falta pessoal. É um desafio sem dúvida. Mas acredito que a gente pode buscar soluções criativas, sabe? Parcerias com outras instituições, projetos interdisciplinares que envolvam a comunidade. O importante é ter a vontade de fazer acontecer, de garantir que os alunos tenham acesso à informação e ao apoio que eles precisam para fazer escolhas conscientes. Falando em desafios, a gente também discutiu aqui a questão da formação dos professores, né? Como você enxerga essa necessidade de capacitação para lidar com essa nova estrutura curricular? Com os IFs, com o ensino remoto? Bom, eu acho que a formação continuada é fundamental. Nós, professores, precisamos estar preparados para trabalhar com essa nova metodologia, para integrar a FGB e os IFs, para usar as tecnologias digitais de forma eficiente. E essa formação precisa ser de qualidade contínua e que dialogue com a nossa realidade em sala de aula. E como você imagina que essa formação poderia acontecer na prática? Quais seriam os formatos mais eficientes, na sua opinião? Eu acho que a gente precisa de uma combinação de diferentes formatos, sabe? Cursos online, oficinas presenciais, grupos de estudo, mentorias. O importante é que a formação seja acessível e flexível e que atenda às necessidades específicas de cada professor. E claro que conte com a participação dos próprios professores na construção do conteúdo e das metodologias. É verdade, a gente precisa ser protagonista da nossa própria formação, né? Com certeza. E a gente também precisa ter espaço para trocar experiências, compartilhar dúvidas, aprender uns com os outros. Colaboração entre os professores é fundamental nesse processo. E para a gente finalizar o nosso papo de hoje, gostaria de ouvir a sua opinião sobre um ponto que a gente considera crucial, a avaliação da reforma. Como a gente vai saber se essas mudanças estão realmente impactando positivamente a educação dos nossos alunos? Acho que a avaliação precisa ser constante, participativa e transparente. A gente precisa definir indicadores claros, que nos permitam acompanhar a implementação da reforma, identificar os pontos fortes e os pontos fracos, e fazer os ajustes necessários ao longo do caminho. E essa avaliação precisa envolver todos os atores da comunidade escolar, professores, alunos, os gestores, pais. Afinal, a educação é uma construção coletiva, né? Com certeza, Carmen. E que essa construção seja feita com diálogo, com respeito, com a vontade de fazer o melhor para os nossos alunos. Professor Carmen, muito obrigado pela sua participação no nosso Deep Dive de hoje. As suas reflexões trouxeram uma luz muito importante para o nosso debate. Tenho certeza que os professores que nos acompanham vão levar muitas ideias e insights para suas escolas. E a você, professor, que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar essa conversa. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas experiências nas redes sociais do The Deep Dive. Afinal, a educação se transforma quando a gente se junta para pensar e construir o futuro. Até a próxima.